Muito bem, estamos de volta. Você já teve um tempinho aí para pensar como é que tem sido as suas noites. Tem fases na vida que a gente realmente dorme um pouquinho pior, depois melhora a qualidade, mas o interessante é que a gente não passe muito tempo dormindo mal, porque isso vai afetar a nossa saúde. O sono desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio do organismo, estando também relacionado com o bem-estar físico e mental. E olha, assunto muito importante aqui pra gente que tem sofrido e tem vivido e tem acompanhado de perto muita gente sofrendo, tanto fisicamente como mentalmente, né? Mas ter uma boa noite de sono muitas vezes não é um assunto tão fácil. De acordo com dados mais recentes da Associação Brasileira do Sono, 60% da população do país enfrenta, sim, dificuldade para dormir. E para entender melhor esse assunto, ou entender como é que a fisioterapia pode atuar no tratamento de problemas como a apneia e a insônia, a gente quer conversar hoje aqui com a fisioterapeuta do Cevisa, lá o Centro de Vida e Saúde, a doutora Simone Araújo. Mas a sua participação aqui é muito importante, então manda logo. Você tem sofrido aí com apneia, ou o marido anda te fazendo sofrer, talvez você não está dormindo bem porque alguém do teu lado tem algum distúrbio. Manda mensagem aqui pra gente através do WhatsApp, o número é 12 98266 0004. Ele fica passando aqui, tem gente que fala é muito pequenininho, Teru, não consigo enxergar. Eu vou repetir de novo, tá? Anota aí. 12 98266 0004. Se você preferir, tá aparecendo esse código aqui, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e aqui você também vai ser direcionado para o nosso WhatsApp para participar, fazendo um Vida e Saúde bem mais interativo. Doutora Simone, bem-vinda ao Vida e Saúde. Prazer enorme falar contigo de um assunto tão importante, sono. Tudo bem, doutora? É verdade. Tudo bem, Teru? Como vocês estão? Todos bem aqui também. E eu achei esse assunto muito interessante, porque eu nunca tinha feito essa relação direta, né, da fisioterapia atuando ou ajudando na questão do sono. Existe o que a gente pode chamar de fisioterapia do sono, doutora? Sim, existe sim, Teru. Normalmente é um fisioterapeuta já da área respiratória que tem um conhecimento profundo do sono. Então, associando os dois conhecimentos, as duas áreas aí, o fisioterapeuta tem condições de atuar nessa área aí do sono, que é tão importante, né, Teru? Mas aí, todo fisioterapeuta poderia atuar nessa área se fizesse, de repente, uma especialização ou um tempo, Exatamente. De repente, de experiência mais nessa área respiratória? Sim, sim. O fisioterapeuta que busca conhecimento na área do sono. Então, normalmente, quem busca especialização ou cursos na área do sono é um fisioterapeuta respiratório. Mas qualquer fisioterapeuta tem condições, porque estuda a fisiologia da respiração, né, na própria graduação. Se buscar conhecimento, se aprofundar na área, tem condições de atuar sim na fisioterapia do sono. Tá. Agora eu queria saber o seguinte, acho que antes da gente entender como é que a fisioterapia pode atuar e pode ajudar, inclusive resolvendo alguns distúrbios do sono, eu acho que é importante você falar um pouquinho dos benefícios de uma boa noite dormida, ou de uma noite bem dormida, né? Para a saúde em geral, porque a gente às vezes quando não dorme bem, acorda cansado, eu fico super mal-humorada, por exemplo, quando eu não durmo bem. Mas os benefícios vão muito além do dia seguinte, né? A gente preparou até aqui um quadrinho e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa primeira questão aqui, olha, de uma noite bem dormida que pode evitar um dos maiores problemas, aliás, dois dos maiores problemas que a gente tem enfrentado, obesidade e depressão, doutora. Exatamente, Teru. Quando a gente fala de noite bem dormida, a gente fala de hormônios que estão funcionando corretamente. E eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar da melatonina, né? É um hormônio que se ajusta, né? Ajuda o nosso corpo a se ajustar para dormir melhor e assim todas as funções do nosso corpo e órgãos, a melatonina ajuda a funcionar da maneira correta. E, por outro lado, se você não dorme bem, quem entra aí é o cortisol. Ele é importante para o nosso corpo, mas em níveis altos pode atrapalhar a perda de peso, atrapalha
as condições de conexões nervosas, né, ideais ali para os pensamentos. Então, influencia diretamente na perda de peso e em distúrbios emocionais, como depressão, ansiedade, justamente porque causa irritação excessiva, né? Uma noite mal dormida, Teru, é como se você tivesse tomado um cálice de álcool, bebida alcoólica, né? Então, no dia seguinte, fazendo testes ali neurológicos, é como se você tivesse interrompido ali o processo natural do cérebro funcionar como se tivesse tomado um pouco de álcool. Nossa, eu nunca tinha feito essa relação, mas faz muito sentido. A gente fica confuso, irritado ao mesmo tempo. Enfim, faz sentido essa comparação. Olha esse outro distúrbio aqui que pode ser evitado se a gente tiver noites bem... ou um sono de qualidade, vou chamar assim. Ele vai combater a hipertensão. Sim. Parece que não tem nada a ver, né? Sono com hipertensão. Tem total relação, porque se você tem ali uma noite bem dormida, a pressão sanguínea, ela fica regular. Você já percebeu que quando você está com crise de ansiedade ou estressado, às vezes gera palpitações Sim. no coração? O coração fica mais acelerado e isso atrapalha a pressão sanguínea. Então, você pode evitar uma hipertensão com uma noite bem dormida. E a gente tem que buscar quais são as causas, né? Por que você está dormindo mal? Será que é uma questão de estresse, preocupação ou uma questão orgânica, né? A fisioterapia, ela investiga tudo isso. Na avaliação ali do sono, é investigado a história, desde quando você começou a dormir mal, o que você sente, a sua boca fica seca durante a noite, você acorda várias vezes para ir ao banheiro. Então, é feito toda uma investigação. O que está acontecendo para que você não consiga, que você não está conseguindo dormir, né? As horas suficientes ou um sono mais profundo. Agora, os benefícios de uma boa noite de sono afetam diretamente a nossa memória. Quando a gente não dorme bem, a memória fica, principalmente aquela memória de curto prazo, né? Ela fica super abalada. Sim. A gente não lembra de fazer coisas super importantes daquele dia, não lembra alguns dados imprescindíveis, às vezes da família, enfim. Sim, durante a noite, é o momento que o nosso cérebro vai fazer o ajuste de tudo que foi vivido durante o dia, ali das situações, né, do aprendizado, daquilo que você estudou. Se você não consegue descansar, permitir que o seu cérebro faça essas conexões, guarde as memórias, no dia seguinte você vai sofrer e aí você vai ter alguns lapsos de memória, né? Olha que interessante também esse outro benefício, gente. Ele melhora o desempenho físico. Sim. Dormir bem. Relação com a condição, até mesmo, Teru, das fibras musculares. Se você consegue dormir uma noite tranquila, você tem uma reposição também da condição ali de, às vezes você fez um pouco mais, até para quem pratica muita atividade física, né? Ou para aquela pessoa que está um pouco mais sedentária, acaba tendo um pouco de lesão ali, má circulação. Uma noite bem dormida nutre melhor os tecidos, tanto em oxigenação, né, através ali de uma respiração bem profunda, né, durante o sono, mesmo tranquila, e restaura também as fibras que foram lesionadas, às vezes, durante uma atividade. Legal, muito importante, então, essa questão da atividade física sendo também influenciada por uma noite de sono bem dormida. Olha só, gente, controla o diabetes, então uma noite de sono, uma noite não, na verdade noites de sono bem dormida, porque a gente não pode resolver um problema tão difícil como esse, como hipertensão, por exemplo, obesidade e depressão em uma noite, são várias noites. Exatamente, Teru, porque tem uma relação hormonal, né? Aquilo que a gente começou falando no início, o controle ali do órgão, né, que libera insulina, tudo acontece através de hormônios. Lembra que à noite os hormônios eles vão se ajustando, vão trabalhando ali e você pode interromper esse processo
com alto nível de um hormônio que não deveria estar no momento, como o cortisol. Se você tem uma noite tranquila, eles funcionam da maneira adequada, em consequência disso, os órgãos funcionam da maneira correta também, liberando tudo que precisa liberar para ajustar ali as funções. No caso, níveis adequados de açúcar no sangue, né? Prevenindo ali o diabetes. Muito interessante. Olha, também mais um benefício, né, de noites bem dormidas pode combater doenças cardiovasculares, como a hipertensão, por exemplo, Sim, mas tem outras aqui de circulação. A gente falou do cortisol, né? O cortisol em nível muito aumentado, que acontece normalmente com pessoas que dormem muito tarde ou que têm episódios de insônia. O cortisol ele aumenta e isso aumenta também o colesterol, que gera placas ali nos vasos sanguíneos. E tudo isso gera esses males aí nos vasos sanguíneos, né? Legal. E a gente tem que pensar numa qualidade de sono a longo prazo. Se você, de repente, está passando por uma dificuldade, isso está ali 1, 2 semanas, tudo bem, espera-se que isso melhore, mas é sempre importante buscar ajuda. E a fisioterapia ela pode atuar de maneira bastante prática, digamos assim, corrigindo distúrbios. Que distúrbios poderiam ser tratados pela fisioterapia, doutora? Teru, é muito procurada a fisioterapia do sono devido à insônia, a apneia do sono, né, que gera insônia. Então, e o que é a apneia do sono? É uma obstrução de via aérea que no meio do sono ali você pode até acordar por falta de ar. E é acompanhado de roncos altos e agitação durante o sono. Você falou aí um pouquinho antes que pode até atrapalhar a vida ali do companheiro, né? Muitas vezes a pessoa procura ajuda médica, ajuda da fisioterapia, porque está gerando uma situação complicada até de relacionamento. Verdade. A pessoa normalmente que tem apneia, ela acorda durante a noite várias vezes, o sono é agitado, o ronco é muito alto e no dia seguinte você tem uma sonolência intensa. Aí vem os lapsos de memória, as dores musculares, né? Uma fadiga, né? Às vezes a pessoa dorme e não repara aquele sono, sempre acorda cansado, ou seja, dormiu ali até umas 8 horas de sono, mas acordou, não acorda restaurado, não acorda renovado. Agora eu quero saber o seguinte, a apneia do sono pode ter vários motivos, obesidade pode ser uma causa, pode ser flacidez aqui dessa musculatura, eu imagino que seja essa, né? Isso mesmo. A língua talvez maior um pouquinho do que o tamanho normal, ou as amígdalas, enfim, tudo isso bloqueando a passagem do ar, do oxigênio, e causando então essa sensação às vezes de falta de ar, aquele barulhão para dormir, aquele ronco exagerado. Agora, como é que a fisioterapia pode ajudar, pode combater esses problemas? Então, Teru, quando a pessoa sente tudo isso, normalmente procura ajuda médica. E aí o médico normalmente faz uma polissonografia, que é um exame do sono. Ali ali o médico vai ter o diagnóstico exato se a pessoa tem ou não uma apneia do sono. E a apneia ela pode ser uma apneia central, uma hipopneia e a apneia do sono mesmo, aí que pode ser graduada entre leve, moderada e grave. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem apneia mesmo, obstrução e ela acorda sem ar. Ou uma leve obstrução, não é uma obstrução completa, mas que já gera comprometimento ali da respiração. Por que é tão importante tratar tudo isso? Porque você está recebendo pouco oxigênio nos tecidos. Então, qualquer obstrução, por mais que seja leve, você começa a receber pouco oxigênio e ali vários órgãos vão sofrer. E aí pode gerar diabetes, hipertensão. Nesse caso, o médico ele vai graduar. Se for desde a apneia leve até a apneia grave, já é passado um aparelho para ajudar a pessoa a respirar melhor, que é chamado de CPAP, um aparelho de fluxo por pressão positiva. Doutora, normalmente a pessoa vai usar à noite.
Falando nisso, falando em CPAP, tem uma interação que chegou agora aqui pra gente que eu queria trazer. Vamos tentar conversar aqui com a Maria do Carmo, de Sorocaba. Ela diz o seguinte: fui diagnosticada com apneia e a fisioterapia ela quer saber, né, se a fisioterapia pode me ajudar a começar o tratamento sem depender do aparelho CPAP. Isso mesmo. Dependendo do nível de obstrução, Teru, já precisa usar o aparelho. E aí quem vai definir isso é o médico especialista no sono. Tá. Mas uma das questões é a fisioterapia preventiva, né? Você já pode, às vezes o seu nível já é leve, às vezes é só uma fraqueza mesmo. E daí, faz exercícios? São exercícios que o fisioterapeuta vai trabalhar nessa prevenção que você está dizendo aí? Sim, exatamente. São exercícios com a língua, né? Então você vai empurrar a língua no céu da boca. Aí vai ter uma sequência como se fosse exercícios para o corpo. Exercícios respiratórios. A apneia, a gente está falando de apneia, mas pode ser uma obstrução. A apneia caracteriza por uma obstrução de via aérea superior, mas pode ser uma obstrução, uma dificuldade respiratória pulmonar. Então, a gente precisa fazer a avaliação. A fisioterapia vai ajudar com os exercícios respiratórios e de força e de fortalecimento. Tá. Agora eu quero saber se... Pode falar. Com orientações também, orientações relacionadas à posição de dormir, a maneira adequada de usar o travesseiro, né? Detalhes que nem sempre a gente consegue se auto-observar, mas que um profissional pode ajudar. Chegou mais uma interação que eu queria trazer nesse momento para você, Simone, que é do Paulo Sérgio, lá de Tupã, em São Paulo. Ele disse o seguinte: tenho muita dificuldade para dormir e uso medicamento para ajudar. Isso pode ser ajudado com a fisioterapia do sono até parar com o uso desse medicamento? Boa pergunta, Paulo. Sim, Paulo, obrigada pela pergunta. A fisioterapia pode ajudar sim e muito. Agora, parar o uso do medicamento vai depender de uma avaliação médica através daquela avaliação que eu falei no começo, a avaliação do sono, para ver realmente se essa obstrução já se resolveu. Às vezes a obstrução só vai ser resolvida através de uma cirurgia. Aí a fisioterapia pode entrar antes e após a cirurgia. E aí, após alguns dias, 60 dias, 30 dias, é feita uma nova avaliação médica para ver se a obstrução já se resolveu. Aí sim, pode parar o medicamento, pode dar continuidade só com os exercícios, mas precisa de uma avaliação médica e talvez de algum procedimento cirúrgico, dependendo da avaliação de cada caso. Muito bem, doutora Simone falou aqui com a gente, é fisioterapeuta lá do Cevisa, esse lugar maravilhoso, que trata, inclusive, de muita gente com distúrbios do sono, né, Simone? Verdade, você recebe pacientes aí que chegam de cabelo em pé sem dormir e você manda para casa todo mundo dormindo bonitinho daí, né? Falando nisso, Teru, é muito importante, lógico, além da fisioterapia, ter um estilo de vida saudável, né, Teru? Com atividade física, alimentos que não atrapalham ali no sono, uma alimentação adequada, né? Tudo isso é bem importante aí para a higiene do sono, para que você tenha uma noite de sono tranquila e o seu tratamento consiga evoluir e dar certo. Tá certo. Simone, muito obrigada pela participação aqui. Eu também agradeço ao Cevisa pela participação sempre aqui presente no Vida e Saúde. E a gente se encontra numa próxima, tá? Obrigada. Bom, é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já aproveita esses minutinhos, que tem uns 3, 4 minutinhos, para afastar as cadeiras, o sofá, arranjar um espacinho aí na sua casa para fazer o Acerte o Passo logo depois do intervalo. A Tânia já está aqui, ó, bombando, se aquecendo para dar o nosso treino gostoso de hoje. E ainda hoje tem receita de salada de batata bem temperadinha aqui no programa, não perde não, é logo mais. A gente já se vê.